Vamos agora resolver uma questão que trata do tema conceito de Constituição e classificação de Constituição. Uma questão bem interessante. Vamos dar uma olhada no quadro ali? Deixa eu abrir aqui o quadro. Agora sim, vamos lá. Vejamos, olha, vamos analisar cada um dos itens, questão de 2020 para o TRE do Pará, prova do IBFC. Vamos dar uma olhada lá para o cargo de técnico. Vamos ver cada uma das alternativas, cada um dos itens, né? Primeiro item, para o sociólogo Ferdinand Lassalle, Constituição seria a somatória de fatores reais de poder dentro de uma sociedade, enquanto reflexo de um embate de forças econômicas, sociais, políticas e religiosas de um Estado. Nesse sentido, por ser uma norma jurídica, ainda que não efetiva, uma Constituição legítima é aquela escrita em uma folha de papel. Errado. Preste muita atenção. Para Ferdinand Lassalle, Constituição é a somatória desses fatores reais de poder. Mas para ele, a Constituição não precisa estar escrita em um documento. Basta que ela seja a representação dessas forças reais de poder, de cunho econômico, social, político, religioso. Isso é uma Constituição. Se essas forças reais de poder são representadas num documento, eu tenho ali naquele documento uma Constituição legítima. Agora, quando eu tenho um documento escrito, segundo Lassalle, e nesse documento eu não tenho a representação desses fatores reais de poder, aquele documento não é uma Constituição, é uma simples folha de papel. Então, para Ferdinand Lassalle, Constituição não necessita estar documentada. Ela é a representação dos fatores reais de poder, conceito sociológico de Lassalle. Então, o primeiro item que nós temos aí está errado. Vamos ao próximo. O alemão Carl Schmitt define Constituição como sendo uma decisão política fundamental, cuja finalidade precípua é organizar e estruturar os elementos essenciais do Estado. Trata-se do sentido político delineado na teoria decisionista ou voluntarista, em que a Constituição é produto da vontade do titular do poder constituinte. Item absolutamente correto. Para Schmitt, Constituição também não necessita estar documentada. A Constituição nada mais é que aquela decisão fundamental de natureza política, que busca estruturar o Estado, organizar o Estado. Isso é Constituição para ele. Se será representada ou não num documento, para ele é indiferente. Basta lembrarmos que para Schmitt, o que nós temos? A diferença entre Constituição material e Constituição formal. Constituição material nada mais é que essa decisão de natureza política. Constituição formal é aquela que está colocada num documento, tá certo? Então, é isso que nós temos aqui no conceito de Schmitt. O item está absolutamente correto, representa exatamente o que nós temos no conceito do alemão Carl Schmitt. Então, item 2, correto. Item 3. Embasada em uma concepção jurídica, Constituição é uma norma pura, a despeito de fundamentações oriundas de outras disciplinas. Através do sentido jurídico positivo, Hans Kelsen define a Constituição como norma positiva suprema, dentro de um sistema escalonado e hierarquizado de normas, em que aquela serve de fundamento de validade para todas as demais normas. Esse é o conceito jurídico de Constituição de Hans Kelsen, mais precisamente o conceito jurídico positivo, onde a Constituição é uma norma jurídica. O que faz Kelsen? Kelsen busca separar a Constituição, levando em conta o seu aspecto jurídico, de todas as demais ciências, da sociologia, da política, da filosofia. Ele isola o direito, daí falar-se em teoria pura do direito de Hans Kelsen. Para ele, Constituição nada mais é que uma norma jurídica que dá validade a todas as demais normas. Então, o item que nós temos aí está absolutamente correto. Então, item 3, correto também. Item 4. Constituição dirigente ou regimento é aquela que traça diretrizes objetivando nortear a ação estatal.
mediante a previsão de normas programáticas. Marcante em nações socialistas, visa reger o ordenamento de um Estado durante certo período de tempo estabelecido, cujo decurso implicará a elaboração de uma nova Constituição ou a adaptação de seu texto. Aqui, na verdade, eu tenho um equívoco aqui. Por quê? A alternativa, ela traz conceitos de Constituição dirigente, que não é a mesma coisa de Constituição registro, e Constituição balanço. Constituição dirigente é aquela que estabelece objetivos a serem alcançados. Objetivos a serem alcançados pelo Estado. Essa é uma Constituição dirigente. Ela estabelece normas de cunho programático. Essa é uma Constituição dirigente. Agora, olha, a Constituição balanço é aquela em que o determinado Estado estabelece durante um período certos objetivos a serem alcançados e, ultrapassado esse período, esse texto ou ele é renovado ou ele é substituído. Essa é uma Constituição balanço típica das nações socialistas. Então, na nossa questão, no nosso item, a gente já percebe um erro quando fala em Constituição dirigente como sinônimo de Constituição registro. Errado. Constituição registro é o que chamamos de Constituição balanço. Então, o item aí está errado. Vamos ao próximo item. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é classificado pela doutrina majoritária como sendo uma Constituição democrática, correto, nominativa, errado, porque ela é normativa. Nominativa é aquela Constituição que não representa a realidade de seu Estado, ou seja, a realidade vivida por seus destinatários, ainda que essa Constituição estabeleça objetivos, mas ela não representa essa realidade. Alguns autores entendem que a Constituição brasileira é nominativa. Eu não entendo dessa forma. Para mim, ela é normativa. A Constituição ela é analítica? Correto. Ou seja, ela é prolixa, ela é extensa. Essa é uma Constituição analítica, pois trata de assuntos diversos, além de assuntos tipicamente constitucionais. É uma Constituição material? Errado. Ela é uma Constituição formal. Por quê? Porque disse que o tema é constitucional, bastando para tanto que esteja inserido no texto constitucional, ainda que não tenha natureza constitucional. E é exatamente isso que ocorre na nossa Constituição. Ela é uma Constituição formal e não material. Superrígida. Essa denominação superrígida é dada pelo Alexandre de Moraes, e ele considera, assim, a Constituição da República Federativa do Brasil uma Constituição superrígida. Mas é só ele que diz isso. Observe que a nossa questão, ela pede a respeito da doutrina majoritária. E a classificação de superrígida é somente do Alexandre de Moraes. Majoritariamente, a Constituição brasileira é classificada levando em conta a sua estabilidade, levando em conta a sua rigidez, como uma Constituição rígida e não superrígida. Essa é a denominação dada tão só por Alexandre de Moraes. Portanto, o item está errado. Se o item está errado, nós devemos dizer que corretas estão somente os itens 2 e 3. Se somente o 2 e o 3 estão corretos, o gabarito é a alternativa C. Então, correto estão item 2 e o item 3. Os demais estão errados. Questão bastante interessante a respeito de denominação ou conceito de Constituição e sua classificação. É isso aí.